Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Olá, é ótimo estar aqui de novo. E eu estou muito animada para hoje. É uma imensa alegria ter quem nos ouve acompanhando essa nossa jornada. Com certeza. O tema de hoje exige bastante atenção. Exige mesmo. A nossa missão nessa análise aprofundada é desmistificar o que a gente pode chamar da verdadeira espinha dorsal da econometria moderna. Que é a análise de regressão. Isso, e para garantir que a gente não vai ficar só naquela superfície, sabe, ou naqueles conceitos muito básicos, nós baseamos a pauta de hoje em um guia avançado. Um material bem denso. Muito denso. É um guia voltado para o rigoroso exame da ANPE, que é a Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia. E o legal é que ele consolida os ensinamentos de autores clássicos, gigantes da área, tipo Gujarati, Wooldridge e Stock and Watson. Ou seja, estamos lidando com o mais alto nível de rigor metodológico hoje. Exatamente. Nós estamos super preparados para encarar isso. Se conectarmos isso com o quadro geral, a econometria e a análise de regressão em particular vai muito além de ser apenas uma matemática pura. Não é só apertar botão, né? De jeito nenhum. Não é um simples apertar de botões e um software estatístico qualquer. Trata-se de uma forma de investigação lógica incrivelmente rigorosa. Sim. A nossa missão com as fontes de hoje é entender a mecânica por trás dos estimadores e mergulhar fundo no diagnóstico de falhas. Porque a teoria é linda, mas a prática... A prática é outra história. A parte mais difícil do trabalho é tentar aplicar modelos teóricos que parecem perfeitos lá no papel aos dados do mundo real. Que são dados confusos, barulhentos, cheios de imperfeições. Exato. É justamente essa dificuldade empírica que levanta a grande pergunta que vai guiar o nosso programa. Vamos a ela. Como os pesquisadores conseguem isolar o efeito de uma única variável em um mundo que é totalmente caótico e interconectado? É um trabalho de verdadeiro detetive estatístico. Beleza, vamos desvendar isso. Começando pelas regras do jogo, o nosso guia introduz de cara o modelo clássico de regressão linear. O famoso MCRL. Isso, o MCRL. E um ponto de partida que a fonte destaca muito é a diferença conceitual entre a função de regressão populacional, a FRP, e a função de regressão amostral, a FRA. Fundamental. Como a gente visualiza essa diferença na prática? Porque, parece algo muito abstrato à primeira vista para quem não está acostumado. É o conceito mais abstrato, sim. Porém, o mais importante de toda a estatística inferencial. Sério? O mais importante? Sem dúvida. A função de regressão populacional, a FRP, é a relação teórica. É o ideal platônico, digamos assim. Tá, a verdade absoluta. Exatamente. Ela representa a verdade absoluta que existe na população inteira. O detalhe é que nós, como pesquisadores, praticamente nunca conseguimos observar essa verdade diretamente. Porque não dá para entrevistar todo mundo. Impossível. Seria impossível coletar dados de absolutamente todos os indivíduos ou de todas as empresas de um país inteiro. Faz sentido. E a FRA entra onde? Já a função de regressão amostral, a FRA, é a nossa tentativa de capturar uma foto dessa verdade. Uma foto parcial? Isso, usando apenas uma amostra limitada de dados. É a estimativa possível no mundo real. Entendi. E para que essa foto não saia completamente borrada, o modelo precisa seguir algumas premissas estritas. Que são as famosas hipóteses de Gauss-Markov. Perfeito. As hipóteses de Gauss-Markov. O material detalha bastante essas hipóteses. E elas são fascinantes porque ditam o que o modelo meio que exige do mundo para conseguir rodar matemática sem quebrar. Sim, são as regras de funcionamento. Uma delas é a linearidade. Mas tem uma ressalva interessante ali no texto. A exigência sobre os parâmetros, os chamados betas. E não necessariamente sobre as variáveis. Isso significa que a gente pode usar formatos diferentes para os dados sem perder o modelo clássico. Sim, a flexibilidade mora exatamente aí. A exigência matemática é só sobre como os coeficientes que estamos estimando se comportam lá na equação. Os betas. Isso. Mas as variáveis em si podem sofrer transformações. Tipo o quê? Um modelo log-log, por exemplo, é muito usado na economia para medir elasticidades. Ah, tipo a resposta da demanda a uma variação no preço? Exato. E mesmo aplicando o logaritmo nas variáveis,
Ele continua sendo um modelo linear clássico nas suas fundações. Que incrível! Agora, se olharmos para o coração do modelo, me parece que a hipótese que sustenta todo o peso da causalidade é a exogeneidade estrita. Com certeza. É o pilar central. Essa palavra aparece o tempo todo no material. Exogeneidade. O que ela significa na prática para quem está montando o modelo no computador? Ela dita que o termo de erro da regressão não pode ter nenhuma correlação com as variáveis explicativas. E o termo de erro seria o que exatamente? Pense no termo de erro basicamente como uma caixa preta. Uma caixa preta. Isso. Uma caixa que engloba toda a aleatoriedade e todas as outras variáveis que influenciam o resultado, mas que nós não incluímos no modelo. Ah, o que ficou de fora. Exato. Se alguma variável que está dentro dessa caixa preta tiver relação com a variável que estamos estudando, a matemática nos entrega um resultado contaminado. Fica enviesado. Sim. É a exogeneidade que nos permite fazer aquelas análises de ceteris paribus. Tudo mais constante. Isso. Garantir que estamos isolando o efeito de apenas uma coisa, mantendo todo o resto hipoteticamente constante. Sem isso, não tem causalidade. Sem isso, estamos medindo apenas correlações soltas, não causa e efeito. Nossa, é como se a gente tentasse criar um laboratório isolado, sabe? Totalmente asséptico, mas usando dados da vida real, o que é quase impossível. É um desafio constante. E além de manter essa exogeneidade, o guia fala sobre a necessidade de erros esféricos. Isso soa quase como um conceito da física para mim. É um nome bonito para um conceito estatístico. Pelo que entendi, envolve a homocedacidade, que é ter uma variância de erro constante em toda a amostra, e também a ausência de autocorrelação. Para que um erro não influencie o outro exato. Mas o texto também menciona uma exigência técnica sobre a matriz de dados ter posto pleno de coluna. Posto pleno. O que acontece com a regressão se essa regra for quebrada? Essa é a regra da ausência de multicolinearidade perfeita. Palavra difícil. Sim. Para entender isso de forma intuitiva, imaginemos a tentativa de montar um quebra-cabeça. Ok. Se fornecermos ao computador duas peças que têm exatamente o mesmo formato, a mesma cor e a mesma imagem... Ele não vai saber qual usar. Exato. O sistema simplesmente congela. Na matemática da regressão, se uma variável independente for apenas uma combinação linear exata de outra, a matriz de dados não consegue ser invertida. A matemática trava. Não existe uma solução única. O modelo entra em colapso tentando separar o impacto de informações que, no fundo, são rigorosamente idênticas. Caramba! Se a gente tem esse laboratório quase perfeito no papel e não quebra nenhuma dessas regras do quebra-cabeça, como a gente roda os números afinal? Aí entra o estimador. O material apresenta o método dos mínimos quadrados ordinários, o famoso MQO, como a grande ferramenta estatística para isso. Ele é o grande protagonista. Pelo que o guia mostra, a lógica dele é traçar uma reta no meio dos dados, de forma a minimizar a soma dos quadrados dos resíduos. A SQS. Errar o mínimo possível. Isso. E quando o MQO atua sob essas regras de Gauss-Markov que a gente acabou de ver, ele ganha uma espécie de selo de qualidade, não é? O fascinante aqui é como a matemática recompensa o pesquisador que segue as regras. Esse selo de qualidade é o próprio Teorema de Gauss-Markov. Que coroa o MQO com a sigla BLUE. Exatamente. Vem do inglês Best Linear Unbiased Estimator. O melhor estimador linear não enviesado. Isso. Vamos traduzir o peso dessa sigla porque ela é vital. Por favor. Ser não enviesado significa que, se tivéssemos a chance de repetir o nosso experimento infinitas vezes, coletando amostras diferentes da população... O que na prática não fazemos. Não fazemos, mas teoricamente a média de todas as nossas estimativas acertaria exatamente na mosca, no verdadeiro parâmetro populacional. Incrível. E a parte do melhor? O termo melhor tem um peso enorme em estatística. Significa que, dentre todos os estimadores possíveis no mundo que também acertam o alvo, o MQO é o que possui a menor variância. Menor variância. Sim, os tiros são os mais agrupados possíveis. Ele oferece a precisão máxima que os dados permitem. Acertar a mosca e com o máximo de precisão possível. É o sonho de qualquer análise empírica. É o padrão ouro. Mas tem uma coisa,
lá na questão 01 do guia da ANPEC, que me chamou muita atenção. O que foi? A gente ouve tanto falar na curva normal, em estatística, né? Mas o material diz claramente que os erros não precisam ser normais para o MQO ser considerado esse tal de padrão ouro, blue. Uhum. Como assim? Parece algo contraintuitivo. É uma armadilha clássica que derruba muita gente avançada. Sério? Sim, para que o MQO seja o melhor estimador linear não enviesado, as premissas originais de Gauss-Markov que discutimos já bastam. Ah, entendi. A normalidade não faz parte delas. A distribuição normal dos erros só entra em cena por um motivo muito específico. Qual? Quando a nossa amostra de dados é pequena e precisamos realizar testes de hipóteses matemáticos. Ah, os testes. Sim, sem a normalidade em amostras pequenas, nós não sabemos qual é o formato da distribuição geométrica dos resultados, e aí os testes falham. O que nos leva a uma distinção fundamental no guia, que é a diferença entre trabalhar com amostras pequenas e amostras grandes. Essa diferença é crucial. Porque em amostras pequenas a gente busca esse não enviesamento. Mas quando a quantidade de dados cresce muito, o material foca nas chamadas propriedades assintóticas. Isso. E o grande prêmio passa a ser a consistência. Exato. A consistência nos dá uma paz de espírito tremenda. Por quê? Ela garante que conforme o tamanho da nossa amostra vai crescendo rumo ao infinito, a probabilidade da nossa estimativa errar o verdadeiro alvo encolhe até desaparecer. Uau! Com uma amostra gigantesca, o estimador converge para a verdade, mesmo que os dados iniciais fossem ruidosos. Falando em dados ruidosos e práticos, o guia traz uma tabela muito curiosa explorando o que acontece quando a gente muda a unidade de medida das variáveis. A mudança de escala. Isso. Vamos supor que eu tenho um modelo medindo salários em reais e eu decida converter a coluna inteira para dólares ou para centavos. Certo. Eu preciso rodar tudo de novo? O modelo inteiro se altera e eu perco a minha análise? A matemática lida com isso de forma surpreendentemente orgânica. Ela se ajusta. Sim. Se alterarmos a escala da variável dependente, multiplicando os valores para passar de reais para dólares, por exemplo, os coeficientes que estimamos e os erros padrão deles vão mudar exatamente na mesma proporção geométrica. Ah, então a beleza disso é que a relação de força se mantém. Perfeitamente. Consequentemente, a significância estatística e a qualidade geral de explicação do modelo permanecem absolutamente intactas. Então, o que isso tudo significa quando finalmente temos a tabela de resultados do software na nossa tela? Significa que os números por si só não bastam. A gente precisa testar para ter certeza de que o efeito encontrado não é só uma coincidência na nossa amostra. Testar é a palavra de ordem. E o guia dedica uma boa parte às ferramentas de inferência, especificamente o teste T e o teste F. Como a gente consegue separar o papel deles no dia a dia? É bem simples. Pense no teste T como uma lupa ou um microscópio. Um microscópio olhando de perto. Ele foca na significância de uma única variável explicativa de forma individual. Tá. A pergunta que ele faz é, depois que eu limpei o efeito de todas as outras coisas no modelo, essa variável aqui tem um impacto que é estatisticamente diferente de zero? Entendi. E o teste F? Já o teste F é a nossa visão macro, o telescópio. Olhando todo. Ele avalia restrições múltiplas ao mesmo tempo. A aplicação mais corriqueira do teste F é para testar a significância global. Ele olha todo mundo junto. Isso, ele verifica a hipótese de que absolutamente todos os coeficientes juntos são iguais a zero. Se o modelo não passar no teste F global, significa que as variáveis escolhidas não têm nenhum poder explicativo conjunto. O modelo é inútil. Basicamente, sim. E ao falar de poder explicativo, a gente inevitavelmente bate de frente com uma das maiores obsessões de quem trabalha com dados. O coeficiente de determinação. O famoso R ao quadrado. Todo mundo adora olhar para ele porque ele diz, em porcentagem, o quanto da variação da nossa pesquisa está sendo explicada pelo modelo. É a métrica mais famosa. É muito tentador olhar para um R ao quadrado de 90% e achar que o trabalho está perfeito.
Mas o guia alerta que isso pode ser uma grande ilusão. O R² atua muitas vezes como uma métrica de vaidade se o pesquisador não tiver cuidado. Uma métrica de vaidade, como assim? É como cozinhar um prato e ficar adicionando ingredientes inúteis só para fazer o prato pesar mais na balança. Nossa, ótima analogia. Matematicamente, o R² clássico tem uma falha estrutural. Ele nunca diminui quando inserimos uma nova variável na regressão. Nunca? Nunca. Mesmo que você adicione uma coluna de dados completamente absurda e sem relação lógica com o estudo, o R² vai permanecer igual ou vai subir um pouquinho. Por conta do puro ruído aleatório. Exatamente. Para combater isso, a literatura econométrica recomenda o uso do R² ajustado. O ajustado seria o fiscal dessa receita? Certo. Exatamente. O R² ajustado embute uma penalidade matemática pesada. Ele pune o modelo pela perda de graus de liberdade. Ou seja, não dá para colocar qualquer ingrediente. Não. Se a nova variável não trouxer um poder explicativo forte o suficiente para compensar o fato de estarmos complicando a equação, o R² ajustado vai de fato diminuir. É a nossa principal defesa contra modelos que parecem ótimos, mas estão apenas artificialmente inflados. Com certeza. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Por quê? Porque até agora a gente estava passeando por um mundo perfeito, né? O mundo da lousa da sala de aula. Ah, sim. A teoria pura. Mas a maior parte do guia da ANPEC aborda o trabalho duro. O que a gente faz quando o mundo real se recusa a cooperar e quebra aquelas regras sagradas de Gauss-Markov. Aí o bicho pega. O material começa explorando a heterocedasticidade. E tem um exemplo ali sobre o padrão de consumo das famílias que ajuda muito a visualizar o problema. Como podemos descrever esse cenário para quem nos ouve? Pense em acompanhar os gastos de 100 famílias diferentes ao longo de um ano. Beleza. Quando olhamos para as famílias com renda muito baixa, percebemos que a variação dos gastos entre elas é muito pequena. Fica tudo meio parecido. Sim, quase todo o dinheiro entra e sai rapidamente para cobrir o básico, moradia e alimentação. Tá, e as famílias ricas? Agora, vamos olhar para as famílias de renda altíssima. A variação entre elas é colossal. É imprevisível. Uma família pode decidir economizar 80% do que ganha, enquanto a vizinha gasta tudo comprando obras de arte ou carros de luxo. A dispersão não é constante. Isso é heterocedasticidade. Isso mesmo. A variância do erro aumenta ou diminui dependendo dos dados. E o material pontua algo crucial na questão 03. Esse cenário não destrói a estimativa do parâmetro em si, certo? Correto. O modelo ainda acerta o alvo na média, mas ele perde aquela precisão máxima. Deixa de ser o melhor estimador. Esse é o grande perigo silencioso. O estimador MQO não fica enviesado, ele continua mirando no lugar certo. O estrago acontece debaixo do capô. Na matriz de variância. Sim. Os erros padrão calculados pelo software tornam-se completamente incorretos, geralmente subestimados. O que isso faz na prática da pesquisa? Faz os resultados dos testes T parecerem muito mais significativos do que realmente são. Nossa! O modelo mente para você, te dando um falso otimismo sobre as suas descobertas. E qual a saída para isso? A solução hoje envolve rodar testes de diagnóstico, como o de White, e aplicar os chamados erros padrão robustos. Que corrigem essa inferência sem precisar mexer no valor dos coeficientes. Exatamente. Por aí são delicadas. Se a gente pensar na inflação de um país, um choque nos preços hoje não desaparece magicamente à meia-noite, não é? Existe uma inércia que carrega esse choque para o mês seguinte. E a quebra da independência. Quando analisamos o tempo, o passado influencia o futuro. E se o modelo não souber disso? Se não levarmos essa inércia em consideração, a autocorrelação faz com que os resíduos do nosso modelo andem em blocos, em vez de se espalharem aleatoriamente. Fica tudo agrupado. O impacto é parecido com o da heterocedasticidade. Os testes de hipóteses perdem a validade estatística. Você pode acabar recomendando uma política pública achando que ela funcionou. Quando, na verdade, estava apenas capturando o impulso não filtrado do ano anterior. Caramba! E como a gente descobre isso? O diagnóstico clássico para isso é o teste estatístico de Durbin-Watson. Mas atenção a quem lida com dados dinâmicos, porque a questão 04 do guia da ANPEC
traz um alerta vermelho gigantesco sobre esse teste Durbin-Watson. É uma ressalva importantíssima. Tem um cenário muito comum onde ele se torna uma verdadeira armadilha. E é uma armadilha que invalida centenas de pesquisas desatentas. Conta pra gente. Se o seu modelo de regressão incluir a variável dependente defasada como uma das variáveis explicativas... Por exemplo, usar a inflação de ontem para ajudar a prever a inflação de hoje. Exato. Se você fizer isso, o teste de Durbin-Watson tradicional perde completamente a sua validade. Ele para de funcionar. Ele se torna assintoticamente enviesado para o valor numérico de 2, o que sinaliza falsamente a ausência de autocorrelação. Ele cega o pesquisador. Fica cego. Nesses cenários, a regra é clara, nós devemos utilizar testes mais flexíveis, como o teste H de Durbin ou o teste de Bruch-Godfrey. É o tipo de detalhe que transforma um analista de dados em um verdadeiro econometrista. Sem dúvida. O último grande problema focado nessa parte de diagnósticos é a multicolinearidade imperfeita. Já vimos que a colinearidade perfeita congela o sistema, lá no exemplo do quebra-cabeça. Isso. Mas e quando as variáveis andam muito juntas, mas não de forma idêntica? O guia fala de uma métrica chamada FIV, fator de inflação da variância. Que serve como um termômetro para isso. Mas o que mais chama atenção é como a gente mesmo pode causar esse problema usando as chamadas variáveis dummy. Ah, as dummies. Aquelas variáveis categóricas de 0 ou 1. A questão 06 descreve a armadilha da variável dummy, como a gente cai nela. Caímos nela por tentar ser detalhistas demais. Como assim? Se você tem um grupo de dados dividido em categorias, digamos, as 4 estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. A intuição diz para criar 4 variáveis dummy, uma para cada estação. Parece lógico. Mas se o seu modelo já possui a constante matemática, o intercepto, e você adiciona as 4 dummies, a soma das 4 será sempre, invariavelmente, igual a 1. Ah, entendi. Isso espelha a constante com perfeição. O sistema trava por colinearidade perfeita, criada pelo próprio analista. A gente cria o próprio problema. Qual é a regra de ouro do guia para isso? A regra é inflexível. O número de variáveis dummy deve ser sempre o número total de categorias menos 1. Menos 1. Sim. Uma das categorias, como o verão, por exemplo, deve ser deixada de fora para servir como o nosso grupo base de comparação. E tudo passa a ser interpretado em relação a esse grupo oculto. Exatamente. Essa sutileza de definir a base de comparação molda toda a narrativa dos resultados. É o que dá sentido ao modelo. Agora, avançando para a reta final do material, nós entramos de cabeça no reino do tempo e da causalidade pura. O guia aborda modelos dinâmicos e de equações simultâneas. Uma área fascinante. A economia não é uma foto estática, ela é um filme longo. As coisas levam tempo para acontecer. E para lidar com isso, os modelos incluem defasagens longas. Sim, capturando inércia e expectativas. Mas estimar 50 períodos de defasagem de uma vez só destrói os graus de liberdade. O material aponta uma saída chamada transformação de Koik. É um alívio matemático, mas que traz uma conta salgada depois, não é? Bem salgada. A transformação de Koik é um atalho elegante. O que ela faz? Ela pega um modelo que tenta estimar o peso de um passado infinito e enxuga tudo usando apenas a variável dependente defasada como representante de todo o histórico. O modelo fica compacto, limpo. Mas em econometria, não existe almoço grátis. Nunca existe. Ao fazer essa transformação algébrica pesada, o novo termo de erro que é gerado na equação passa a ser fortemente correlacionado com a variável explicativa defasada. Ou seja, a genialidade da simplificação destrói a premissa de exogeneidade que discutimos no começo. Exatamente. O MQO comum torna-se inutilizável e somos forçados a buscar alternativas. Como as variáveis instrumentais. Precisamente. E essa necessidade de buscar caminhos avançados brilha ainda mais no último e mais complexo tópico do nosso mergulho empírico. Os modelos de equações simultâneas. Aqui, a noção tradicional de que a causa B simplesmente quebra. O exemplo clássico é o paradoxo Tostines no mercado. O ovo e a galinha. Isso.
como isolar a curva de oferta e a curva de demanda se o preço e a quantidade negociadas são definidos exatamente ao mesmo tempo pelas forças de mercado. Esse dilema é o que chamamos de viés de simultaneidade. Certo. Se tentarmos desenhar a curva de demanda isoladamente rodando o MQO, vamos falhar miseravelmente. Por quê? Porque o preço não é uma variável neutra, exógena. Ele está misturado. Ele está correlacionado com o erro da equação de demanda, pois o próprio preço incorpora os choques e as mudanças que vêm da equação de oferta. É impossível separar naturalmente. E o que o guia recomenda? Ele enfatiza que, antes de tentar calcular qualquer coisa, precisamos verificar a condição de ordem. O que é isso em termos pragmáticos? Para conseguir identificar a matemática de uma equação dentro de um ecossistema interligado, precisamos ter variáveis puras, de fora dessa equação, em número suficiente para ancorar a estimativa. E quando a gente consegue essa ancoragem, o guia apresenta a grande ferramenta de salvação, o método de mínimos quadrados de 2 estágios. O MQ2E. Isso, o MQ2E. Lendo o material, dá a impressão de que ele funciona como uma espécie de filtro purificador de água para os dados. Como ele limpa esse viés? A analogia do filtro capta o processo perfeitamente. O MQ2E opera em 2 estágios muito bem definidos. Qual é o primeiro? No primeiro passo, nós pegamos a variável endógena contaminada ao preço, no nosso exemplo, e rodamos uma regressão usando apenas as variáveis instrumentais completamente independentes e puras que temos disponíveis. E isso entrega o quê? Isso nos entrega um valor projetado do preço livre da contaminação do erro da oferta. Ah, entendi. E o segundo passo? No segundo passo, nós jogamos fora o preço original e alimentamos o nosso modelo principal apenas com essa versão purificada. Que sacada genial! Sim. Ao fazer isso, a correlação espúria com o termo de erro desaparece e o método nos devolve a capacidade de inferir causalidade real. Incrível! Mas isso levanta uma questão importante, que inclusive é destacada na questão 09 do manual da ANPEC. Tem sempre uma ressalva quando se trata desses métodos, não é? Pelo que vimos, o MQ2E tem uma relação muito sensível com o tamanho da base de dados. Sim, ele não é infalível em qualquer cenário. Como ele se comporta? O MQ2E é o que chamamos de assintoticamente consistente. Com amostras gigantescas, ele filtra a impureza e encontra o resultado verdadeiro. Mas e em amostras pequenas? Contudo, em amostras pequenas, essa purificação não é completa. Ele falha. Ele continua sendo matematicamente enviesado em amostras pequenas. E o detalhe mais intrigante é que esse viés o puxa de volta exatamente para a direção do resultado defeituoso que teríamos obtido se tivéssemos sido ingênuos e usado o MQO comum desde o início. Nossa, então é uma lição dura. O volume e a qualidade da informação que você coleta são os limitadores absolutos de qual ferramenta econométrica você pode ou não usar. É a pura verdade. Os dados ditam as regras. Esse ponto conclui de forma magistral o grande arco do nosso mergulho de hoje pelas páginas desse material da ANPEC. Vimos que ser um pesquisador, um verdadeiro analista empírico, está a anos-luz de simplesmente jogar colunas no Excel e torcer para um R² alto. Requer muito mais que isso. Requer uma compreensão íntima das engrenagens lógicas, desde as regras silenciosas de Gauss-Markov até a capacidade detetivesca de investigar erros padrões simultaneidade. E num cenário global como o nosso, onde somos inundados por terabytes de dados a cada segundo, essa capacidade nunca foi tão crítica. Sem dúvida. É muito fácil usar o poder computacional para cruzar tudo com tudo e encontrar correlações impressionantes. Mas, na vida real, correlação está muito distante de significar causalidade. Muito distante. Dominar os conceitos da análise de regressão oferece o arcabouço lógico para olhar para as promessas das análises de dados com um olhar clínico, separando as tendências espúrias do impacto que realmente move o nosso mundo empírico. Isso me deixa com um último pensamento para fecharmos a reflexão de hoje para quem nos ouve. Vamos lá. Passamos todo o nosso programa explorando como a validade de todos esses modelos depende intrinsecamente do comportamento aleatório e das ações humanas não planejadas contidas nas nossas amostras. Essa exogeneidade é a alma de tudo. Mas o que acontecerá com a análise de regressão em um futuro muito próximo, quando a maior parte da massa de dados disponível para estudo empírico, seja na formação dinâmica de preços,
seja nos padrões de tráfego de redes financeiras, estiver sendo gerada automaticamente por outras inteligências artificiais e algoritmos não transparentes reagindo uns aos outros em milissegundos. É uma excelente questão. Será que as nossas clássicas premissas de Gauss-Markov darão conta de separar o que é ruído e o que é causa nesse novo ecossistema totalmente sintético? Deixo essa provocação sobre o futuro da nossa ciência empírica para todos que nos acompanham. Uma reflexão muito necessária. Um imenso obrigado a quem nos ouve pela companhia constante nesta análise e nos vemos no nosso próximo mergulho profundo.